Olá, então sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Ben. Gente, hoje uma entrevistada mais do que especial, porque nós vamos falar da urgência da felicidade. Nós vamos falar de mentoria de mulheres e vamos também falar de comportamento humano puro. Eu quero apresentar para você Sabrina Dourado, é isso mesmo, empresária, mentora, terapeuta e escritora. Olha, a Sabrina iniciou sua jornada bem cedo, viu? Começou na educação lá com 16 anos, uma menina. E desde então ela tem impactado, gente, muitas vidas, como professora, mentora e também palestrante. Une sua vivência prática à sólida formação acadêmica, sempre com foco no desenvolvimento humano. Seja muito bem-vinda, Sabrina Dourado! Que alegria! Delícia! Que energia! Que gostoso estar aqui, meu amigo. Você é extraordinário e é muito agradável poder saber que tem pessoas como você que param a agenda para conversar com a gente, trocar experiências, levar a mensagem, transformar vidas. Parabéns. Ai, que bom, Sabrina, a bondade tua. Seja muito bem-vinda ao Café com Ben. Olha, gente, eu quero te convidar a aproveitar todo esse conteúdo. É para você. Essa conversa, esse podcast é para você transformar a sua vida. A gente não vai falar só de comportamento, não vamos falar só de vendas, não. Nós vamos falar de gente. Nós vamos falar de família, nós vamos falar de relacionamento com Deus, mas principalmente em transformação de vidas. Então compartilha, manda para quem você gosta, divide, não fica só para você não, coisa boa a gente compartilha. Não é isso, Sabrina? Sem dúvidas, e quanto mais a gente tem a possibilidade de transbordar, de levar a mensagem adiante, isso retorna para nós, né? Eu acredito. Sabrina, você é mestre em Direito. Eu sou advogado também, né, gente? Mas eu não advogo há muitos anos, mas eu pago a minha OAB ainda, eu Sabrina. Também! Você não advoga já há muito tempo. Sim, também. mas engraçado, né? Mas o direito tá na minha vida todos os dias. E você também, eu imagino, escrevendo. Porque o advogado, ele é treinado a contar histórias. E você tem que criar um storytelling. Para você peticionar, fazer uma inicial, você tem que saber todas as informações do cliente e a partir desse momento você conta uma história com começo, meio e fim e qual é a solução jurídica para melhor trazer o benefício para o teu cliente. Não é isso, Sabrina? Sem dúvidas. E eu vivo isso. Eita, olha só, 2 advogados aqui e a gente vai poder levar as pessoas para um outro lugar, além da nossa jornada jurídica, né? É isso mesmo, Sabrina. Me conta mais. Olha aqui, eu, gente, adoro o posicionamento de Sabrina e adoro a alegria que ela tem. A Sabrina, ela entrega alegria sorrindo e principalmente com essa visão aqui. Eu adorei essa frase de Sabrina que fala o seguinte: desperte a tua leoa, impulsione. Ela gosta de impulsionar mulheres seguras com mais fé e prosperidade. É muito legal isso. E, Sabrina, eu já quero fazer a primeira pergunta para você. Entendendo que a importância do despertar, mas só que o teu vai além disso, é o despertar da leoa, né? Então, o que significa despertar a sua leoa na prática e como nasceu esse movimento incrível que inspira tantas mulheres? Fala pra mim, Sabrina. Nossa, que pergunta. Veja, despertar sempre foi algo que me moveu. Por onde eu passei, a oportunidade que eu tive em qualquer dos lugares que eu frequentei, eu sempre guardei essa inquietude de ver pessoas, muitas vezes dentro de um modo de sobrevivência. Dentro daquelas janelas emocionais de muita tristeza, adoecimento, de sabor, de uma vida sem cor. Isso sempre me marcou. Outro dia minha mãe encontrou um diário escolar meu e ela me fotografou, eu tinha 9 anos, e ali uma amiga, né, uma letrinha infantil dizia: nossa, que bom que naquele dia ali no intervalo eu estava triste e você me trouxe um conselho e eu fiquei mais alegre. Porque eu acho que a vida, ela precisa ser bem vivida. Agora, despertar a sua leoa.
Como você comentou, eu sou advogada, já esse ano faço 20 anos de formada, sempre fui uma professora que advoguei e não uma advogada que lecionou, porque, como você falou, aos 16 anos eu já dava aulas de reforço escolar. Olha, Antes disso, desde pequena, eu pegava as minhas bonecas e colocava ali para ensinar para elas. Tenho alegria de ser a irmã mais velha de 3, então eu que ensinava as tarefas para eles. Olha só. Então essa essência de passar o que sei sempre foi muito marcante para mim, muito mais sobre o outro do que sobre mim. E esse despertar e essa movimentação da leoa veio num movimento inesperado, espiritual mesmo. Quando eu comecei a sonhar com a leoa. É mesmo? E sim, que legal. eu comecei a ser despertada nas madrugadas. Engraçado que eu peguei esse caderno ontem. É mesmo? Sim, maio de Conta 2019. mais, você sonhou? Sonhei. Você sonhava com esse movimento na savana africana? Como assim? Me conta, como era Eu isso? sonhava auxiliando mulheres. E ali vinha uma projeção de uma leoa. E eu comecei, eu tenho um sono super pesado, gente, né? Meu marido até brinca comigo que, nossa, tem uma pedra que dorme do lado dele, porque eu desligo o disjuntor. Mas realmente, nesse momento, nesse período que antecedia a pandemia, eu tinha esses sonhos, essas visões eram muito claras pra mim, e eu acordava e ficava sem sono. No que eu acordava e ficava sem sono, eu ia pro home, eu peguei um caderno, adoro cadernos, e eu comecei a escrever, né? Sobre uma leoa que via numa imagem e mulheres que precisariam de ajuda diante do contexto ou contextos que eu já tinha vivido. Desde a dificuldade de dizer não, desde a dificuldade de lidar com o julgamento externo, desde a compreensão de um mundo mais amplo, de uma identidade revelada em Deus, e essa leoa vinha. E era como se eu pudesse ouvir Deus me dizendo assim, agora você fala para mulheres, porque você precisa resgatá-las. As mulheres, elas não podem ter apenas diploma, Sabrina, como você tem. Elas precisam ter família, elas precisam se permitir serem elas mesmas, atívias. E olha, eu confesso, viu bem, eu escrevi tudo aquilo, mas eu passei alguns meses ali. Sim. Naquele contexto, uma processualista civil, uma agenda lotada, muitos convites, mas eu confesso que aquilo acendeu em mim, era como se o Espírito Santo dissesse, realmente você não tem saída. Que bacana. E aí, a partir desse mover mesmo, eu comecei a trazer as mulheres, elas começaram a chegar e os milagres começaram a acontecer. Incrível. Sabe o que eu adoro? Bom, nós treinamos mulheres, muitas mulheres por esse Brasil, e eu adoro falar com executivas. Mulheres empoderadas, mulheres. Porque eu conheci muitas que tentaram buscar masculinidade no seu comportamento. Boa. O que é isso, Ben? É ser queixo duro, ser durona. Eu adoro líderes femininas. Mulheres que se empoderam no ser mulher único criado por Deus. Então, seja feminina, seja elegante, seja mãe, seja esposa. E eu costumo elogiar. Quando eu vejo uma líder assim, eu adoro elogiar. Parabéns. Você é incrível. Porque você, na tua liderança, você continua sendo uma mulher autêntica. Não está querendo ser masculino. E muitos ambientes masculinos fazem com que a mulher ache que, para se tornar parte do grupo, precisa se masculinizar. O que eu quero dizer? Sim. Não era a aparência masculina, por favor, mas é comportamento. Sim. Bater na mesa, durona, eu não sou fácil, eu sou difícil mesmo. Era testosterona. Mulher tem testosterona também, mas não ao nível masculino, que fica ridículo, fica forçado. E sabe o que acontece? Uma autossabotagem. Ninguém puxa o tapete, você se auto-sabota. Então eu adoro perceber isso, como é bacana inspirar a mulher a ser única mulher. Então eu costumo falar também, Sabrina, o Elon Musk, vocês conhecem quem é o Elon, né? Elon Musk, o homem mais rico da face da Terra, com todo o dinheiro que ele tem, ele jamais poderá ser mãe. Uau! Ele jamais poderá. E isso é uma bênção, é um presente único, somente que Deus entregou às mulheres. Isso é único, isso já nos coloca como bichinhos muito diferentes. Olha, que sensacional você ter falado sobre isso, porque eu tenho dito isso em muitas palestras para mulheres também, que sim,
há algum tempo, talvez não muito bem, as nossas avós não podiam estudar, talvez muitas delas não tinham CPF, Sim. elas não poderiam votar. Exato. Mas nós já vivemos tempos em que nós podemos ocupar o nosso lugar. Sim. E a gente não pode se perder desse contexto, porque dentro dessa realidade a gente está fugindo da nossa própria essência. E a mulher, se ela não se permite ser mulher em essência, porque ela quer, num movimento de luta, de batalha, disputar com os homens, ela vai acabar adoecendo. Boa. E eu tive a oportunidade, ao longo desses anos, de atender e auxiliar muitas mulheres que voltaram a ser elas mesmas, entendendo exatamente o que você falou, que elas podem ser excelentes líderes, porque elas já podem descansar nesse lugar de fala, sem que necessariamente elas precisem demonstrar um comportamento masculino. Exato. Meu esposo sempre fala, ele traz muito nas nossas palestras, nos nossos eventos, essa referência da energia masculina, e não estamos falando aqui sobre sexualidade, como bem falou. E ele diz, mulheres, não tentem ser homens, porque vocês vão dar conta de conseguir serem, vão adoecer nesse contexto. Porque a mulher é muito mais resiliente. Vocês foram criadas muito mais fortes. Não de bíceps. Não Sim. é isso. Sim. A inteligência feminina é diferente. Ela é outro presente que Deus deu. Maridos, ouçam suas esposas. Elas percebem muito antes do que nós. Sim. As más companhias ou os negócios que não vão dar certo. E a Rosinha, ela é muito sábia. A minha esposa, meu amor, beijo pra você. Eu poderia ter te ouvido mais já. Pois é. E falando já nessa tua resposta, eu acho que já vem tudo a ver aqui dos bloqueios. O que você percebe mais como bloqueios nas mulheres antes desse despertar e qual o primeiro passo para superar isso? Porque existe uma crença, Muito bem. uma crença talvez do excesso de feminismo que causou uma confusão na mente. Inclusive para mim, Sabrina, eu fico horrorizado das mulheres atletas permitirem homens que dizem ser mulheres participar de igual a igual. Eu fiquei chocado com o silêncio. Hoje muitas estão se manifestando. Ou seja, essa essência feminina sendo perdida. Sim. Homens femininos que tiraram a sua masculinidade, competindo de igual a igual com as mulheres. É uma insanidade para mim, total isso. Ai, que incrível. Nós fomos desenhadas por Deus antes mesmo de sermos geradas no ventre das nossas mães, do sim dos nossos pais. Mas é verdade que desde o momento do nosso nascimento, ou não raras vezes até mesmo dentro da vida intrauterina, e aqui por tudo que elas viveram, e nós não estamos no lugar de julgamento, mas pelos medos, e eu também já tive a oportunidade de gestar os meus filhos, pelas inseguranças, por todo o ruído externo. Desde o ventre da nossa mãe, nós vamos vivendo experiências. Verdade. Nós nascemos, ouvimos, sentimos, vamos aprendendo, e aquilo que a gente aprende vai sendo tido como as nossas verdades. Isso muitas vezes nos limita, muitas vezes nos podda dentro de um cenário familiar, de uma geografia, da compreensão até onde a nossa família foi, muitas vezes no nosso ambiente escolar, né? Aquelas pessoas que têm autoridade sobre nós, e aqui eu falo, professores, tomem muito cuidado com aquilo que vocês levam para os seus alunos, mães, pais, a gente precisa ir para um outro nível de responsabilidade, porque aquilo que muitas vezes nós ouvimos, aí na infância, na nossa adolescência, e até mesmo naquele momento que a gente foi tomar a decisão da nossa escolha profissional, muitas vezes nos moldou e a gente acreditou naquilo. Crença é aquilo que creio. Perfeito. E aí, dentro dessas crenças, muitas vezes, eu fui encurtando as minhas capacidades, a minha identidade, o meu senso de merecimento. Então, quando a gente fala em despertar, a gente fala em entender tudo isso. Olha, nossa, é verdade, há algo mais do que esse teto. Não é tão verdadeira a ideia de que dinheiro é sempre tão difícil, de que não dá para ser uma mulher bem-sucedida profissionalmente, ser uma boa mãe. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de ministrar uma palestra na UAB Bahia para uma conferência de mulheres advogadas. Sim. Ao final tinha uma fila, veio de contar isso para vocês, de mulheres para tirar foto, e uma moça falou, eu não queria só tirar uma foto, eu queria te fazer uma pergunta. Me fala, isso me arrepia. Dá mesmo para ser mãe e boa profissional? Uau, eu confesso que aquilo... Que pergunta nossa, doída. aquilo me tomou, porque eu senti a dor
daquilo que talvez tenham dito para ela e da responsabilidade da minha resposta, né? Então, é a partir daí que eu disse, inclusive para ela, e digo para você, sim, é possível, a gente já pode ser e ter tudo com uma equalização de vida, com uma compreensão de quem efetivamente nós somos. Então, é dentro desse lugar que a gente vai expandindo a nossa mentalidade, né? O próprio texto bíblico, eu sou apaixonada pela Bíblia, diz que a gente lá em Romanos 12:2 só vai acessar bem a boa, perfeita, essa é a vontade agradável do Senhor, com a renovação da nossa mente. Então é a partir daí que vem os desbloqueios, as novas realidades. Então é possível, talvez a mãe daquela moça não tenha conseguido, mas agora ela já pode fazer diferente. Talvez os nossos pais não tenham alcançado aquilo que nós já alcançamos, mas a gente pode fazer diferente. A gente olha também para os nossos pais e diz, eles só puderam me levar até aqui, mas agora eu posso ir adiante e levar mais para os nossos filhos. Excelente, eu acredito nisso, que nós podemos evoluir. Sim. Podemos ir à frente. E é como você falou, é a palavra de Deus. A Bíblia é viva. Sim. Quem pensa que a Bíblia é algo escrito há milhares de anos, que está totalmente antiquado, você está errado. Ela é tão atual e moderna quanto foi desde a sua escrita. Então, a Bíblia é sabedoria. Sim. Eu adoro a sabedoria de Salmos, eu adoro a sabedoria do rei Salomão e eu procuro aplicar tudo isso na minha vida. E uma das sabedorias que eu estava falando hoje no Uber, quando eu estava indo para o escritório, se chama... desculpa, esqueci o nome do meu querido motorista. E a gente estava falando de passagens bíblicas e ele falou sobre a importância de preservar o nome. Uau, importante. E isso é um ensinamento judaico. Não empreste o seu nome. Proteja o seu nome. Sabrina Dourado, Bengedre Trindade são únicos. E muitas vezes, infelizmente, nós acabamos cedendo o nosso nome para o primo, para o tio, para a tia, até para o seu pai, talvez, que talvez está sem crédito e você acaba emprestando o teu nome. E isso é um dos aprendizados. Não faça isso. Diga não, pronto. Mas é meu amigo, é minha família. Não empreste seu cartão de crédito. Quero dizer, quando você está emprestando o teu nome, é emprestar crédito. É o teu cartão de crédito, a folha de cheque. Quantas pessoas, Sabrina, perdem o seu nome? Então, a Bíblia é sabedoria. Essa é só uma delas, de outras milhares para a gente aprender e colocar em prática todos os dias. Preserve e cuide o seu nome, proteja o seu crédito, porque a oportunidade vai surgir e você não vai ter como pegar. Perdeu, passou a oportunidade, como eu sou azarado. Não é azarado não é coisa do diabo não, viu? É você mesmo que aprontou, você mesmo que fez a porcaria, ele nem sabia o que você estava fazendo. Não é isso, Sabrina? Com certeza. Eu adorei isso que você falou, crenças. É encurtar a capacidade. Que demais, adorei isso. E eu quero te perguntar também, quais são os elementos essenciais para alguém se tornar líder? Um líder transformador. Ou podia ser um elemento feminino, uma líder transformadora hoje. O que você vê como elementos principais? Eu acho que o primeiro passo para liderar, e a gente pode pensar em liderança como uma autoliderança, como a liderança dentro de grandes corporações, como uma liderança dentro de qualquer contexto, é nos conhecermos. Porque a partir do momento que eu sei quem sou, assumo essa identidade de filha de um pai maior, sei também das minhas fragilidades, sei que sou luz e sombra, sei até onde vou, conheço um pouco da minha história, quais são as minhas feridas, quais são os meus pontos fortes, quais são as minhas falibilidades, assim, eu inclusive consigo enxergar o outro. E aí eu volto ao maior líder da história, que é Jesus, porque ele disse, olha, de todos os mandamentos, ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a si mesmo. Por que a gente tem dificuldade de liderar? Porque a gente não se conhece, aí a gente também não tem amor por nós, porque a vida muitas vezes nos esmagou, porque muitas vezes também acreditamos nas falácias que foram ditas sobre nós, você não vai dar em nada, você não é competente, você é aquilo, e aí dentro desse lugar egóico por conta das feridas, os líderes, percebem, eles estão numa posição de distanciamento, eles estão numa posição, às vezes, de ferirem os seus liderados, porque eles não sabem quem eles são.
eles estão vivendo, inclusive, à custa de muito sofrimento, porque disseram a ele que ele não iria dar certo, e ele está ali ainda tentando provar. E ele quer provar muitas vezes na força do braço dele. Crueldade. Maldoso, muitas vezes numa conduta de assédio. A gente vê aí os índices de assédio moral, né, por todo o Brasil. Então, é a partir do autoconhecimento e dessa compreensão de que liderando a si mesmo, se conhecendo e permitindo olhar para o outro, também dentro da sua completude, a liderança ela é justa, ela é eficaz, ela é harmônica, ela é aquela liderança que dá liga. Sabe aquele líder que inspira e você diz? Exatamente. Legado. Né? Aquele de legado. Ai, Sabrina, me fala. Eu tive no lançamento do teu livro. Que gostoso. Adorei estar lá com você nesse momento tão importante. E você tá com o seu livro? Você Tô com o livro aqui. Trouxe aqui, olha só. Olha, esse livro tem história. Demais, hein? É urgência, é isso mesmo? É urgência. É urgente? É urgente, é urgente. E assim, esse livro, ele é um sonho antigo, porque eu tive a oportunidade olha aqui. Ai, que obrigado. Eu tive a oportunidade de escrever livros na área jurídica. Então, estou falando com um colega aqui, quem sabe também, advogados vão escrever uma escrita jurídica, uma escrita técnica. Eu sempre atuei na área civil, processualista. Tive a alegria de ajudar muitos alunos a passarem na prova da OAB, mas o conteúdo era técnico, né? Então, nós estávamos ali falando de leis. E eu queria muito trazer um pouco do que eu aprendi e do que eu vivi, para que esse é o meu desejo latente no coração, as pessoas me esperassem mais para viver melhor, porque a gente tem vivido tempos tão desafiadores, mesmo em meio a tantos avanços. Verdade. Mesmo em meio a tanta tecnologia, mesmo em meio a tantas possibilidades. Eu fico lembrando, eu sou do interior da Bahia, eu sou lá do sertão. E eu mudei a Salvador com 10 anos de idade, mas eu sempre fui uma menina que gostei de estudar e eu me lembro daqueles caixeiros viajantes que passavam e vendiam Barças. Olha, eu lembro. No Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Também? Batia na porta. Talvez o pessoal não saiba. Gente, Barça, olha, o sinônimo de inteligência na família era os pais adquirirem a enciclopédia Barça, que tinha letras douradas ou prateadas. A dourada era mais caro. E sabe onde ficava isso? Na sala de estar. Quem entrava pela porta principal do apartamento ou da casa já via a prateleira. E quem via aquelas Barças falou, uau, aqui tem conhecimento. E era caro, viu, gente? Muito. Eu lembro disso. Era o meu sonho. Batendo a porta, os vendedores de porta em porta oferecendo conhecimento. Compre conhecimento do seu filho. E hoje você tem muito conhecimento, você tem muitas plataformas, nós estamos aqui gravando esse conteúdo, tanta gente bacana disponibilizando conteúdo, informação. E aí o que aconteceu conosco? Estamos cada vez mais adoecidos, mais solitários, estamos ranqueando altos índices de adoecimento mental. Então esse livro, ele traz um mix daquilo que eu acredito que é fundamental para que a gente possa se resgatar. Porque não faz sentido, como eu disse, que nós lá no passado talvez não tivéssemos tanto acesso, tantas possibilidades, e hoje a gente não consiga, diante de tudo que nos tem sido apresentado, sermos felizes. A gente não pode mais esperar. Não significa dizer... isso da urgência. Não significa dizer que nós não vamos ter desafios. É que o pessoal acaba deixando para depois. Não, primeiro eu vou resolver a minha vida profissional, a felicidade eu encontro depois. Que talvez foi aquela pergunta daquela profissional, daquela advogada que fez para você. E olha que legal, adorei isso. A urgência de ser feliz, olha só, presta atenção. Fortaleça a imunidade emocional e tenha uma vida descomplicada e próspera. Me fala isso. Fortaleça a imunidade emocional e tenha uma vida descomplicada e próspera. Fala mais pra mim, Sabrina. Vamos lá. Nós somos seres emocionais. Somos seres corpóreos e espirituais. Somos trinos. No campo das emoções, nós precisamos entender que muitas vezes, talvez tenha sido diferente com você, também pela nossa história, nós não aprendemos a lidar com as emoções. Sim, né? Verdade. E essas emoções, elas foram muitas vezes sufragadas ali, ocultadas. Eu me lembro que minha mãe dizia, e tá tudo bem, mas ela falava muito, engole esse choro, pra que esse choro, né? Nada. Olha,
menina bonita não fica com raiva. Você acredita que, eu não sei você, depois você comenta comigo, que eu fui me permitir sentir raiva depois da vida adulta, porque eu ocultava. E muitas mulheres, estudos científicos apontam que não se permitem viver um display emocional. Elas hoje não são mulheres, homens também. Estão adoecidos. Questões e estudos científicos apontam, inclusive, que muitos tipos de câncer estão relacionados justamente a essa contenção emocional. Psicossomático. Totalmente, mesmo, né? Totalmente. Então, a partir dessa compreensão de que nós somos seres emocionais, então no livro eu vou trazer de que a gente precisa entender um pouco sobre as emoções, quais são as primárias, quais são as secundárias, então eu trago um pouco de educação emocional, como lidar com elas, como reconhecê-las, como geri-las e como nos fortalecermos em termos emocionais, porque hoje a gente fala em fortalecimento do corpo físico e a gente tem inclusive a possibilidade de fazer exames, isso é maravilhoso, para checar e sondar como é que está a faixa de triglicérides do bem? Como é que está o colesterol do bem? Nossa, será que bem precisa de uma suplementação de vitamina C para fortalecer a imunidade do corpo físico dele? Essa é a proposta da imunidade emocional. Muito Você bom. olhar, fazer, inclusive tem muitos testes no livro, o reconhecimento de como andam as suas emoções e a partir daí, através de dicas práticas e descomplicando a gestão dessas emoções no seu dia a dia. Porque assim, não dá pra gente prometer que, volto a dizer, as coisas no mundo externo elas vão ficar perfeitas e não dá pra gente esperar bem. Sim, porque às vezes o trânsito pega. Porque às vezes... O pneu do carro fura. Porque Tá chovendo muito. Isso, a temperatura cai. E a chapinha? A chapinha. Logo hoje que eu fiz chapinha, Você choveu. entende? A temperatura cai, né? Olha, eu sou gaúcho tropicalizado já, sabia? Olha, Eu você sinto frio. Olha, gente, amanhã vai estar muito frio em São Paulo. Eu sinto frio em São Paulo mesmo, vivendo 0 grau lá do Rio Grande do Sul também. É isso então, mesmo. a proposta do livro é essa, olha... Já que nós temos esse cenário externo e que a gente não pode controlar, porque essa é uma outra coisa que está te adoecendo. Você quer controlar o que não tem controle. Boa. Você quer controlar o marido, você quer controlar, muitas vezes, né, resultados que não são seus. Você precisa começar a entender o que você pode gerenciar em você. E a partir daí dar o seu melhor. Inclusive gerindo e autorregulando os seus padrões emocionais. Veja, aí fica mais simples, porque aquilo que parecia tão complicado, não é. Uhum. Daí a vida mais descomplicada. É uma incrível. vida que pode ser melhor vivida, porque se a gente para pensar, a gente pode ir por um looping emocional em que parece o fim do mundo quase todos os dias. É verdade. Não é verdade? E a infelicidade. E as pessoas vivem a felicidade circunstancial. Boa. E a gente usa isso como analogia nas palestras, que todos querem a espada que Davi sacou do gigante para cortar a cabeça dele. Boa. Não é? A espada, o que é, gente? É o teu cargo de liderança, o dinheiro no banco, a felicidade no teu casamento, a saúde dos teus filhos ou dos teus netos, ou que seja, essa é a espada, é o melhor. Só que você esquece de usar tuas pedrinhas. Não tem como ter a espada que Davi teve na mão, se não usar a pedra para derrubar o gigante. A pedra é o conhecimento, é o autoconhecimento. E assim, a partir do uso dessas pedras, que você derruba os gigantes, aí a espada vem para sua mão. Então, as pessoas ficam esperando, a espada, cadê a espada? A espada não chega, eu não tenho isso, eu não tenho... Caramba, você tem as pedrinhas todos os dias e fica aonde? A pedrinha no teu alforje. Você não tira a pedrinha do alforje para derrubar o gigante que diz que você não vai conseguir. Perfeito. Então eu vejo esse paralelo de vida e um dos capítulos do meu livro é como manter o sorriso no rosto de forma verdadeira. Que lindo isso! Não é porque parece que eu tenho... Ah, você é rico. Você já é normal, né? De pessoas que sorriem muito, falam assim, você é muito rico. Não sei por que essa relação de como riqueza e felicidade, elas estão conexas. Eu, particularmente, não conheço isso. Senão, gente rica não se jogava pela janela e cometia isso. Muito bom. Não é? Então, a felicidade é uma decisão. Exatamente. Não é isso, você tem que decidir. Meu casamento tá uma porcaria. Seja feliz e arruma teu casamento. A saúde da minha família não tá boa. Seja feliz, arrume a saúde da sua família. Então, mas como eu vou ser uma pessoa triste, uma pessoa áspera, uma pessoa
maldizente. E um dos outros capítulos é fugir das hienas. Uau, Porque adoro! as hienas estão em todos os lugares. Elas são danadas. Elas são danadas. E sabe o que acontece, Sabrina? Com os homens. As hienas. Sabe aonde a hiena pega o homem? Onde? No Conta banheiro. pra nós. Sério? Porque o banheiro masculino tem aquele lugarzinho de fazer xixi em pé. E sabe, você estaciona ali, começa a fazer xixi, encosta a hiena do teu lado. O mundo tá ruim, o mercado tá ruim. Verdade. Essa empresa é uma porcaria, outra empresa que é melhor, blá, blá, e você não tem como parar o xixi e ir embora. Nunca As tá mulheres bom, né? normalmente têm a sua casinha pra fazer xixi, né? Verdade. Tem a casinha fechadinha. O homem não faz o negócio em pé. Então, cuidado com as hienas. Se a hiena estiver indo pro banheiro, você também fala, vou depois. Não entra. Foge das hienas, que são destruidores de alegria. Eles sugam a tua energia vital, de alegria, de transformar. Porque o entusiasmo... Sabe a origem do entusiasmo, Sabrina? O que significa? Sabe o significado? Conta pra nós. O significado da tradução livre do grego é em tu, ou seja, dentro de você. O ásimo é Deus. Uau. Então é você derramar Deus que está dentro de você. Então o entusiasmo é derramar. Derrama Deus que está dentro de você, que é a tua alegria, o teu prazer. E as pessoas vão dizer, nossa, eu quero estar com essa pessoa é diferente. O que ela tem de diferente? Ela decidiu ser feliz, independente da circunstância. Perfeito. Mas eu adorei essa temática. Perfeito. Sabrina, É isso. a urgência de ser feliz. É urgente, viu, gente? Mas é difícil. Quem disse que é fácil? É urgente, não é? É urgente. E é isso, é que nós vivemos uma vida extraordinária. Mas a partir do momento que a gente se compara e que a gente vai observar tudo que está à volta do outro, a gente começa a entender que nós não temos tudo ainda. Sim. A partir da compreensão... Comparativos, né? Comparação. A partir da compreensão de que você está viva, você está vivo, sem que você tenha vivido uma experiência de quase morte, que é o que acontece com a maioria das pessoas e aconteceu comigo. Por isso eu tenho o compromisso de alertar que você não deve esperar esse contexto. Aí você, de fato, entende que existe algo muito maior. Eu, quando estava grávida do Gui, eu vivia um momento de muita ascensão profissional e estava ali acumulando uma série de trabalhos e vivi essa experiência com o Gui com uma pré-eclâmpsia. Então nós tivemos uma experiência de quase morte, nós dois, né? Inclusive, à época, a médica perguntou para o meu marido, né? Quem você quer salvar dos dois? E ele disse, doutora, eu não abro mão de nenhum dos dois. E a verdade é que eu fiquei grave, com uma pressão alta, mas o Gui mais ainda. E tudo que eu prometi a mim mesma é que eu não ia esperar mais se eu pudesse sair com meu filho daquela UTI. E esse milagre agora aniversariará 17 anos de idade. Então, desde aquele dia, eu passei a me incomodar menos com bobagem, eu passei a entender, porque é assim que o mundo nos ensina, que o sucesso profissional é bacana, mas também não é tudo, não vale a vida, não vale uma família frustrada, não vale a ausência de conexão com o meu marido, com Deus, mas a gente parece que precisa ir lá bem para entender isso. Você vê, né, como é isso, nós somos todos iguais mesmo. Meu Deus. Tudo bichinho caído, fraco, que esquece todas as superações, todos os desafios, e a gente, sem perceber, reclama. E isso é um dos maiores pecados que ofendem a graça de Deus. A gente fica maldizendo sem perceber. Então aí que entra a consciência, que você falou, presta atenção, cuidado, tenha consciência do teu comportamento. Sim. E o que isso gera no mundo espiritual. Isso é muito poderoso mesmo. Exatamente. Cuidado com quem você se alia, cuidado com quem você senta à mesa, cuidado com quem você traz para dentro da tua casa, cuidado com as pessoas que você divide as tuas histórias, as tuas dores e as tuas conquistas também. Às vezes o silêncio é o melhor remédio. Sem dúvidas. Cuidado, não é isso? Sim, sim. Ai, seja porque tem pessoas que estão maiores
felicidade do que você e não querem que você cresça. Perfeito. Seja por um cuidado amoroso, às vezes na família é um cuidado amoroso, né? Isso. Pra que tudo isso, bem? Pra que tudo isso, Sabrina? Pra que mudar pra São Paulo? Tô trabalhando você muito. Tá fazendo muito. E às vezes tem aqueles que estão feridos mesmo e se sentem incomodados, né? Porque você tá fazendo algo que eles não conseguiram fazer. Perfeito. Bacana você falar sobre isso, porque também ao longo do livro eu fui fazendo muitas pesquisas. Você falou de uma coisa muito interessante, e existem níveis de felicidade. E muita confusão até sobre a felicidade. Eu fico muito contente, porque hoje muitas instituições renomadas no mundo têm se preocupado com felicidade. Grandes corporações têm inserido chefes de felicidade dentro dos seus quadros. A felicidade tem sido um balizador em termos de qualificação de good place to work dentro da realidade de hoje. E dentro dos níveis da felicidade, a primeira camada de felicidade se dá com conquistas materiais. Verdade. E é exatamente o que você falou. Nossa, eu quero um iPhone novo. A gente vive essa era, né? É isso. Uma semana depois, pergunta se você lembra que você comprou o iPhone. Você já tá no looping, você já quer a bolsa, que você já quer. A terceira camada de felicidade, ela vem do transcender. Ela vem do se relacionar bem, você acredita? Incrível. A terceira camada de felicidade é aquela que realmente nos preenche e, inclusive, tem potencial para aumentar a nossa capacidade imunológica. Prestem bem atenção, tá? Agindo, inclusive, por 4 horas dentro da nossa imunidade física, é aquela felicidade que se dá a partir das boas relações. Incrível. Que se dá a partir do transcendente com o outro. Ben, se eu e você assistirmos agora alguém fazendo bem, alguém num ato altruísta, a gente já se felicita. Agora imagina a gente fazer. Verdade. É incrível isso. Eu adoro essa visão. Faz todo sentido, é transformador. A gente tem o poder de transformar os ambientes. Uhum. Eu vejo isso como protagonismo. Sim. Você, quando decide ser protagonista, você passa a ser um influenciador de coisas boas. Boa. Então eu faço um comparativo entre, você pode até nem gostar disso que eu vou falar, e eu vou dizer que o problema é todo teu. Boa. Para mim a referência é a seguinte, R7 é referência como profissional, homem e exemplo a ser seguido no futebol. Boa. Neymar, menino Ney, não é referência de absolutamente nada para mim, como homem, como pai, como exemplo, como profissional. Então, para mim, é a minha realidade. Eu preciso ter pessoas, mesmo mais jovens do que eu, inspiração. Pessoas que têm um propósito, porque influência, ela tem que transformar vidas para o bem e não vidas para o mal. E é isso que você tem o poder. Esse poder está nas mãos de todos nós. Deus nos concedeu isso. Agora eu tenho que tomar essa decisão de influenciar, porque se o lugar é pesado, o lugar é triste, a liderança é triste, não seja triste. Não seja um ambiente triste. Transforme os lugares. Mas tem que decidir. Tem que decidir. Isso? E eu preciso alertar que nem sempre vai ser fácil, porque eu até contei um Isso. pouco sobre isso no dia do lançamento. Quando a gente carrega, né, essa essência, que é essa essência de sermos filhas e entendermos que ser feliz é uma escolha, uma decisão, é um estado, que eu posso ter uma dificuldade, que eu tenho um problema, que eu tenho um case difícil para resolver, mas eu estou feliz. Eu preciso lhe alertar que às vezes você vai incomodar. E eu me lembro de muitas situações que eu passei em que as pessoas diziam: não é possível, não tem como ser feliz 7:30 da manhã e já chegar assim no trabalho. Eu ouvi hoje isso de manhã. É insuportável conviver com Sabrina. A gente incomoda. Perguntaram isso hoje, o que o Ben toma? Aí. E perguntam pra Rosinha direto, né? Tá vendo? Ele acorda assim, a Rosa? Uhum. Ele é assim mesmo? Uhum. E hoje de manhã eu nem tinha tomado café. E aí, Ben, o que você tomou? Vida, tá vivo. Nada. Tô aqui na academia treinando, eu tenho que estar feliz pra caramba. Maravilhado nesse lugar bonito, cheio de gente aqui com vontade. E um amigo, e aí, Ben, tudo bem? Tá ótimo, cara, tô aqui treinando, tô aqui buscando saúde, como não vai ser legal? Então é isso, daí as pessoas parecem que carregam uma nuvenzinha na cabeça e saindo um trovãozinho ainda. Mas aí você entende porque tipo da Mortícia, imunidade né, emocional? A gente foi atendido hoje na recepção pela Mortícia. Foi? E eu falei, meu Deus. Foi tão grande que eu pensei, ele falou. A guria tava tão infeliz e mal-humorada que
é tipo crédito ou débito, né? Você chega na hora de pagar no caixa, foi Sim. super bem atendido, daí tá aquela mulher, parece que é do Monstros S.A., assim... Crédito ou débito? Né? Você, pô, num momento super legal, você não queria pagar. Você queria comprar e levar sem pagar. Você tem que pegar a fila pra fazer o check-out. E ainda você pega uma pessoa mal-humorada que te pergunta, crédito ou débito? Caraca, gente, o check-out é um dos momentos mais importantes da Verdade. venda. Cuida do momento do check-out, não deixa o cliente infeliz no momento do pagamento. Tem que cuidar disso. Mas Sabrina, me conta mais aqui, ó. Bora! Como você já estava falando um pouco aqui, como você equilibra a tua missão profissional tão intensa com a vida pessoal, sendo mãe, parceira e mulher? Me conta, me conta. Olha, eu não sei se a gente pode falar em equilíbrio, um equilíbrio exato, mas eu gosto muito de equalização. Eu gosto muito de pensar que a Sabrina, além de uma excelente profissional, equaliza e calibra, como se tivesse pratinhos as minhas mãos. Eu ia falar, é os pratinhos. São os pratinhos, né? O pratinho dos filhos, o pratinho da própria Sabrina, né? Que por Daí muito dá mais tempo... velocidade dá mais velocidade no outro, dá mais no outro. Porque quando a gente fala com mulheres que têm um perfil analítico muito grande, elas vão muitas vezes se colocar nesse lugar de dizer, não é pra mim porque eu sou muito exata, eu sou muito calculada. E aí elas vão pra um estado de sofrimento. Por quê? Porque a gente vai para um locus emocional de muita cobrança e de muito perfeccionismo. E aí a gente não consegue entender que muitas vezes, num determinado dia, e a mulher é cíclica, nós temos ciclos, eu não vou... Eu sei bem. Você sabe. Eu A sei gente não- bem o que é isso, Não é, Rosinha, viu, rapaz? maravilhosa? Vocês homens que estão aqui nos acompanhando. Você acha que a tua mulher é cíclica? Nós somos Será cíclicas. mesmo, hein? Não, brincadeira, gente. E eu quero dizer porque, como somos cíclicas, há determinados dias em que eu não vou alcançar nota 10 na minha performance profissional. Mas eu fiz o meu melhor. Sim. Por quê? Porque naquele dia, inclusive, o meu filho demandava mais atenção. Ele Boa. tinha prova no outro dia. Você entende? Senão a gente está indo para um lugar que é irrealizável. Outro dia me procurou uma moça, ela estava com 15 dias de bebê e ela disse, eu tô me sentindo muito mal porque eu não tô produzindo profissionalmente. Olha o pai. Você entende o que eu tô falando? Então, é literalmente times, estações. O Senhor, Ele nos diz, há um tempo preparado para cada Todas as estação. coisas. Para todas as coisas. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Pai. O cabelo da nossa cabeça. Então, se você não começar a entender, e aí eu vivi esse looping muitos anos, bem. Nossa, eu não tenho tempo para fazer uma academia, eu não tenho tempo. São narrativas que a gente se conta. Eu não tenho tempo para fazer as unhas, eu não tenho tempo para conversar com uma amiga. Por quê? Porque você também acredita que precisa só buscar uma esfera profissional, né? Ou uma área da sua vida. Sim. E a gente pode ir calibrando esses pratinhos. Gostei muito isso, equalização. Equalização. Porque não existe equilíbrio, concordo Não. contigo, muito Não. bom, muito bom, não Não. existe. É equalizar. Eu vou tirar uma tarde pra tomar um café com Rosinha, mas eu não posso sentir que eu desequilibrei o Sim, meu trabalho. sim. Eu equalizei, eu precisava. É Desse terapêutico, é pra gostoso. produzir mais. Aí eu volto mais criativa. Mas só que se você estiver buscando um equilíbrio exato, aí você vai se frustrar. Ou você vai viver tensa o tempo inteiro. Rígidas, mulheres estão rígidas. As mulheres, a gente está ficando exausta, a gente está ficando insuportável de conviver. É verdade. É verdade. É isso mesmo, A gente essa é precisa a de mais realidade. leveza, Mais leveza. mais Que tranquilidade. demais, Sabrina. Tô adorando essa conversa, viu, Sabrina? Que alegria ter você aqui. Alegria toda minha. Olha, agora eu quero falar de valores, hein? O que é inegociável? Seja na tua casa ou nos teus negócios. O que é inegociável, Sabrina? Deus em primeiro lugar para nós, né, e toda a essência divina, para nós respeito nas relações, verdade, honra. Nós temos honra num lugar muito especial. A honra, ela nos honra. Então, dentro da nossa empresa, dentro dos nossos projetos, para os nossos filhos, é indiscutível. Deus acima de qualquer coisa, a nossa integridade, os nossos valores em termos de verdade, de honra, de simplicidade,
De não esquecermos que somos tão passageiros, tão efêmeros, não nos incomodarmos com coisas pequenas, né? Termos empatia pelo outro, entendermos os seus contextos, as suas realidades, né? Não darmos tanta importância às coisas que não merecem a nossa importância. Então isso para nós é inegociável. E é assim que a gente vai levando a nossa vida, né? Os nossos filhos vão sendo ensinados dessa forma e para nós nenhum sucesso profissional vale à custa do Guilherme e do Henrique serem homens que carregam essa unção e esses valores e podem deixar também a marca que foi confiada para eles na sociedade. Olha só, eu também tenho 2 meninos, né? Pois é. O Henrique, olha só, de 28 anos, que fez aniversário ontem, 28 anos. Um homem. E o Gabriel, que faz hoje 23 anos. Meu Deus, que lindos! Isso mesmo. 27 e 28 de maio. Filhos, um beijo grande pra vocês. Parabéns, viu? Parabéns por mais um aninho de vida. Continuem sendo sal e luz aonde vocês estiverem. Transformem vidas, meus filhos. É isso mesmo. É o que a gente ensina. Eu adoro ver você dançando com o Cris. Ai, vocês no palco. Eu adoro ver vocês no palco. É muito legal. Sim. Mostra uma confidencialidade muito gostosa. Isso se conquista com o tempo, gente. Quem casou há pouco tempo e acha que já vai ter uma afinidade, não é porque você dorme juntos que parece que tá todo mundo sabendo o que tá acontecendo, não, isso é um processo. O casamento é um processo de conhecimento, de reconhecimento, de conquista de confiança. Exatamente. De ambos os lados. E assim nós nos permitimos viver a plenitude de Deus. Agora, desafios? Muitos desafios, mas vale a pena. Vale a pena continuar em frente, lutando, não é isso? Sem dúvidas, meu amigo. Que coisa boa, hein? Adorei. A honra nos honra. A honra nos honra. A honra nos honra. E falando de legado e missão, eu queria que você deixasse uma mensagem. Uma única mensagem para quem está nos ouvindo aqui. Ouvindo porque a gente está no YouTube, a gente está no Instagram e agora estamos aonde? Spotify também. Olha, eu tô meio rouquinho, viu, gente? Tô meio a essas mudanças de temperatura. Então, você que tá nos ouvindo no Spotify, você tá vendo que o Ben tá um pouquinho rouquinho hoje. Bom, me diga, uma única mensagem para quem está nos ouvindo. Fala para mim dessa urgência. A mensagem que eu deixaria para quem está nos ouvindo é: não espere mais. Não pode ser amanhã, mês que vem, pode ser hoje, é uma decisão. Quando pessoas que estão em situações extremas, já sobre cuidados paliativos, elas são perguntadas, tem um trabalho profundo de uma enfermeira e também da doutora Ana Cláudia, que traz um trabalho maravilhoso nesse aspecto, a morte, um dia que vale a pena viver. Ela traz estudos profundos sobre as pessoas que estão em estados terminais da sua vida. Sim. E são questionadas acerca do que elas se arrependeram, daquilo que elas gostariam de ter voltado no tempo. Nenhuma delas fala sobre os seus bens materiais, nenhuma delas fala sobre os seus títulos. Todas elas falam: nossa, eu queria ter vivido melhor. Eu queria ter abraçado mais minha mãe, eu queria ter beijado mais meu pai, eu queria ter brigado menos com meu marido, eu queria ter tido mais conexão com os meus filhos, eu queria ter sido mais eu. Então essa é a mensagem que eu deixaria, porque é a partir daí, não podemos inverter a ótica. É a partir do momento em que eu sei quem eu sou, em que eu sou grata todos os dias, bem, eu posso estar num desafio, mas eu abro os meus olhos e eu digo: Senhor, obrigada por mais um dia. Agora, tudo pode ser acrescentado. Eu tenho até mais força para lidar com as minhas dificuldades, com as relações difíceis, com os problemas que surgem, com os inconvenientes que vão aparecer no caminho. Mas é a partir daí que a vida vai ganhando mais cor, mais sabor. Por isso que ser feliz é urgente. Ah, muito bom, muito bom. Ser feliz é urgente. E me fala, sonhos ainda por realizar, não só profissionalmente, pessoalmente. Fala para mim, aonde a Sabrina quer estar? Nossa, eu quero estar numa mesa cheia com os meus filhos, meus netos, os meus sobrinhos, meus irmãos, os meus pais. Quero viver esse tempo de qualidade com a minha família, mesas com os bons amigos, boas risadas, conversas desinteressadas. Ai, coisa boa, conversa desinteressada.
sem máscara, sem rótulo, sem titulação, né? Sem a necessidade de uma convenção. Eu quero impactar muitas vidas, quero resgatar muitas almas para viverem o melhor da vida, com esse Deus incrível, entendendo que Jesus viveu todo esse sacrifício por nós e que é possível sermos, como eu disse, mais leves, mais libertos, mais libertas. Quero poder viajar mais o mundo, eu sou apaixonada. Coisa boa. Tenho rodinhas nos pés. Coisa boa. Olha, minha sogrinha é baiana, viu? É de Itabuna. Nossa, Pensa dei muitas numa aulas lá. Bichinha arretada. Minha sogrinha Zenaide, beijo, minha sogrinha. Ela não é 220 volts, é 440. Eu imagino. Um beijo pra ela. É rodinha no pé, você vai ter a oportunidade de conhecer minha sogrinha. A bichinha é rodinha nos pés? Minha inspiração, então. Demais. Quero ser essa senhora de rodinha nos pés. Olha, ela é incrível, incrível. Energia pura. Onde eu puder liberar a minha voz, trazer a mensagem, depois dar uma passeada, meus filhos bem, eu e Cristiano ali agarradinhos, vai ser maravilhoso. É isso. Eu adoro mandar pra Rosinha esses posts assim, dois velhinhos. Amo. Assim, falando, olha, a gente viveu tudo isso, você lembra? Uau. Eu adoro mandar as coisas pra ela. Ou um casal de velhinhos olhando um casal jovem falando. É incrível. Lembra o que nós vivemos? As superações que eu adoro mandar pra ela isso e ela também, porque o meu sonho é encerrar minha vida ao lado dela. Pois é. O meu desafio é conquistar a minha Rosinha todos os dias. Essa é é o meu desejo, torná-la feliz cada vez mais. Porque, gente, trocar é muito fácil. Com certeza. Agora, foi o que Sabrina falou. Acabei de comprar um novo telefone, depois de um mês já não é mais legal. A bolsa nova, o sapato novo, o carro novo. Mas falando de sonhos, você sabe que eu realizei há bem pouco tempo um sonho da minha vida. Conta pra nós, adoro. E, gente, por favor, tem um capítulo do livro, Ben, que eu falo de celebrar. E eu falo de celebrar não só as nossas conquistas, mas a gente celebrar o outro. Conta pra nós que a gente já vai celebrar aqui sabe com que você. Eu sou de origem bastante humilde, lá do Rio Grande do Sul. Minha mãezinha é cabeleireira de bairro, meu pai é um representante comercial, tentou diversas coisas e acabou não dando certo. E eu sempre sonhei em ter uma mesa grande. Uau! Nunca sonhei em ter casa grande. Sim. Nunca sonhei em ter carro de luxo. Eu sonhava em ter... Que lindo! Uma mesa grande. Glória a Deus. Para receber a minha família, receber os meus amigos. E Deus me deu. Uau! Celebremos, meu amigo. Cada vez que eu sento à mesa, eu passo a mão nela. Uau! Eu agradeço a Deus por aquela mesa. Que lindo. Por aquela mesa. Isso já é suficiente. Então, às vezes, a gente só quer as grandes espadas. E Deus entrega coisas bem pequenas para nós, para revelar o poder dele, a graça dele, que está em coisas às vezes tão pequenas ao nosso lado, e a gente fica só olhando a grama do vizinho. Exatamente. Então, eu sou realizado de ter a minha mesa. Mas sabe o que aconteceu? Ela empenou. Você jura? Mas ela vai ser trocada. Eu sei que Deus falou assim, eu quero te dar só um gostinho. E quero ver se essa mesa te tem. Exatamente. Então, eu fiquei pensando nisso, porque ela empenou mesmo. Sim. Ela é enorme, ela tem mais de 6 metros de comprimento e ela é de pequi. Uau. Ela é aveludada. A fruta pequi, ela é do Goiás e é uma... Puxa, linda a minha mesa, mas ela vai embora. Vai vir outra. E a vida é assim. Você tem que manter o que é importante do seu lado. Muitas coisas, elas são substituíveis. O que não é substituível é o que Sabrina falou. O que é inegociável na sua vida? O relacionamento com Deus, a tua família. Sim. E o teu trabalho depois de tudo isso. Ai, Sabrina, me fala um pouquinho mais. Olha, o nosso tempo tá chegando, hein? Pois é, passa muito gostoso, rápido. Vai rápido demais, tem que marcar outro. Me fala um pouquinho mais. Um hábito na tua rotina, um hábito, essencial. O que Sabrina faz para ter saúde física, saúde mental? Conta um pouquinho dos teus hábitos como mãe, esposa e empresária. Vamos lá. Como mãe, um tempo de qualidade e conexão com os meus filhos. Em especial,
fazer uma oração, bendizer, profetizar sobre a vida dos dois, dar aquele cheiro gostoso antes deles dormirem. E às vezes o Henrique, que é o caçula, ele fala: mãe, eu amei essa oração, você pode fazer outra, né? Então, além de acompanhá-los, além de impulsioná-los, além de aplaudi-los, além de orientá-los, além de ter essa conexão. A gente, muitas vezes, nesse estilo frenético que, né, tem sido ensinado de sermos altamente produtivas, está convivendo com estranhos na nossa casa, né? Somos tão íntimos de quem está nas telas e distantes do quem a gente convive, isso né? É comum hoje. Hoje é muito As comum. famílias no mesmo lugar e tão distantes. E agora, uma pergunta importante. Uma mulher que te inspira. Uma mulher que me inspira. Nossa, tem tantas, mas me veio a minha mãe. A minha mãe me inspira. A minha mãe, de onde veio, tudo que passou, com 4 filhos, e é muito legal porque a alegria dela e do meu pai é contar que os filhos estudaram, porque tem isso, tá bem? 2 coisas que os meus pais me ensinaram, eu queria deixar nesse podcast, né? E que se eu não tivesse, não me levaria a lugar nenhum. A primeira delas, sempre para eles, Deus. Sempre, inegociavelmente, Deus e conhecimento. Então, Incrível. A minha mãe e meu pai me inspiram porque também, muito simples como os seus, a minha mãe chegou a terminar o ensino médio, mas não pôde cursar uma faculdade e foi trabalhar no comércio, e o meu pai não terminou o ensino médio, mas é fantástico. Sempre nos ensinaram, Deus em primeiro lugar, filhos, não queiram o que é do outro, sejam íntegros, sejam respeitáveis. Sim. E busquem conhecimento. É o conhecimento que vai levar vocês onde os pais de vocês não chegaram. Então a minha mãe, ela me deixa essa inspiração, porque multitalentosa, nos levou e nos conduziu, somos 4, né, o caminho do bem, e ela fica muito feliz com tudo isso e celebra. Que coisa boa, que lindo. Eu tive a oportunidade de acompanhar a Oprah Winfrey. Sim, ela é maravilhosa. Incrível. Particularmente, eu não tinha expectativas dessa palestra dela. Foi bacana? Foi a primeira vez que ela veio para o Brasil. E ela também, de uma vida muito simples, muito pobre. E muitas dificuldades. E a avó falou para ela assim, ela disse, eu queria aquilo. E a avó falou, isso não é para você. Uau. E eu quero morar em tal lugar, você nunca vai morar lá. E ela falou para a avó, eu não pertenço a esse lugar, vovó. Olha só, então talvez a avó até estivesse protegendo ela, sim, guardando ela de frustrações até, que ela gostaria que a netinha fosse poupada. E ela falou uma coisa que me marcou muito, o estudo e o conhecimento libertam. E ela falou, eu fui liberta pelo estudar, pelo conhecer. Então, estude, se prepare, adquira conhecimento. Então, para mim, esses foram os aspectos mais importantes da libertação através do estudo e do conhecimento. E de fato liberta, né? Liberta, não é isso? Sem dúvidas. Sabrina, que gostoso esse bate-papo. Olha, eu não tenho palavras aqui para agradecer o teu compartilhamento dessas experiências, de todo o teu conhecimento da mente humana, da tua vivência como profissional, como mãe, como esposa, como companheira, e poder inspirar toda a nossa audiência com toda essa experiência. Eu desejo muito sucesso para você, pelo teu livro, por toda a tua trajetória, por todo o teu entregar. E olha, tem que seguir, né, gente? Sigam a Sabrina aqui, né, gente? Sigam a Sabrina aqui, gente, nas redes sociais. Nós estamos aqui, ó, colocando o nome de Sabrina Dourado para você seguir nas redes sociais. Sigam o Ben também. E olha, gente, compartilhem. Você gostou do conteúdo? Ele é relevante? Se foi relevante para você, compartilha coisa boa. Compartilha essas pedrinhas para que venham a derrubar muitos gigantes. Eu que agradeço. Eu quero não só te agradecer, mas também honrar você, o convite, a sua presença crística. Quero deixar uma palavra profética que veio no meu coração para você, de que você siga firme, porque talvez
para além das vendas, é como se o Espírito Santo derramasse onde você passa o bom perfume e que você não vacile, não olhe para a direita, para a esquerda e continue transformando tantas vidas, impactando. O trabalho que você faz muitas vezes nas empresas impacta o pai em casa, impacta o bom marido, né? E a vida daqueles que ainda nem nasceram. Então, parabéns, siga firme. Um beijo para Rosinha, para os seus meninos, que vocês sejam abundantemente felizes e que na sua mesa sentem-se somente aqueles príncipes do Senhor que somem na sua vida. Amém, Sabrina. Obrigado. Eu que agradeço, querida, muito obrigada mesmo. Muito feliz de ter você aqui. Bom, gente, então obrigado a todos. Olha lá, então até o próximo Café com Ben. Pra cima, bora quebrar tudo!